Ao contrário do que muita gente acha, tarô não é só ver o futuro, não é só aconselhamento. Tarô é também história, é também curiosidade, são fatos, são fofoquinhas daqui e ali. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no canal hoje. Então, bora comigo? Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje são 30 fatos sobre o tarô, porque o tarô não é apenas ver o futuro ou utilizar dos aconselhamentos e direcionamentos, o tarô também tem muita história, o que é muito interessante da gente aprender um pouco também, justamente porque isso enriquece tanto o nosso entendimento acerca da ferramenta quanto coisas que podem ser, sim, fundamentais para a nossa prática. Então, bora lá? E o fato número 1 é que o tarô ele precisa ter 78 cartas para ser um tarô, então toda a estrutura que não contempla 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores não pode ser considerado um tarô. E apesar de a gente chamar baralho cigano muitas vezes de eu vou ler o tarô cigano, isso é uma popularização de chamar basicamente os oráculos que envolvem cartas de tarô, mas não é basicamente por aí. A gente considera tarô aquelas que têm ou pelo menos os 22 arcanos maiores ou as 78 cartas que são aí os maiores e os menores. Inclusive, quando você ver determinados conteúdos por aí contendo algo como tirei o tarô de Marsella ou trabalho com o tarô egípcio, isso é só uma alimentação de desinformação que a gente acaba fazendo porque dá a sensação de que existe mais de um tarô e muitas vezes chega aquele tipo de pergunta como e qual tarô você lê? E aí eu fico todos, qualquer um. Você tá falando do tarô que eu utilizo por conta da representação, porque basicamente é só esta a mudança de fato. E seguindo essa ideia da desmistificação em relação ao tarô, ele não é espiritual, ele pode ser. Então aquela ideia de correlacionar o tarô com a sua espiritualidade é totalmente uma escolha profissional e não uma obrigatoriedade. E por conta disso, o tarô, então, ele não tem correlação nenhuma com religião. Então, da mesma forma que espiritualidade não tem a ver com o tarô, essa ideia de conectar o tarô com uma religiosidade também, que seria essa parte mais da instituição, também não é algo que esteja ali conectado ao tarô. O tarô é um baralho de símbolos e quem o lê que escolhe se vai conectar ele com religião, ou se vai conectar ele com a espiritualidade de forma geral, ou se não vai fazer conexão nenhuma. E já que o tarô é apenas um baralho de símbolos, é muito importante dizer também que não é preciso ser médium para ler tarô, já que a mediunidade é aquela ideia pensada em que a pessoa ela tem, de certa forma, uma predisposição, ela tem um dom, ela tem algo que paira sobre ela a partir do momento que lê o tarô, que faz alguma prática. E já que o tarô é um baralho de símbolos e a gente aprende a decodificar eles, a gente aprende a, de alguma forma, ler aquelas imagens que estão ali, não necessariamente é necessário ser médium, ter um dom. O que talvez seja necessário e o que acontece é que as pessoas elas têm uma afinidade, então elas gostam desse trabalho, elas gostam da ideia que o tarô prega, da ferramenta, e aí fazem esse trabalho, mas não necessariamente é porque elas estão exercendo um dom espiritual ou uma mediunidade. O próximo é que o tarô ele não surgiu sendo um oráculo, mas sim sendo apenas um jogo lúdico de cartas que as pessoas jogavam em salões, da mesma forma que a gente utiliza baralho francês para jogar cacheta, buraco, pontinho e todos esses jogos lúdicos, o tarô andava mais ou menos nesta linha. O próximo fato que ainda está bem presente, eu ainda recebo algumas mensagens sobre, dá para ler tarô com baralho comum? Que é aquele baralho que a gente joga alguns jogos lúdicos, e basicamente não é necessariamente ler tarô, porque a gente considera ler tarô quando a gente tem as 22 primeiras cartas, que também chamamos de arcanos maiores. Então, não tendo essa estrutura, a gente vai fazer uma outra prática oracular, que eu particularmente não domino, não entendo, mas basicamente não é ler tarô, é ler baralho comum. O tarô que a gente conhece hoje não é o mesmo de quando surgiu, já que houveram várias mudanças
E essas mudanças foram na representação das cartas, na ordem de algumas cartas simplesmente sumiram com o passar do tempo e foi diminuída a estrutura e por aí afora. E o próximo fato é que se tem uma ideia de que o tarô ele veio da Europa, no norte da Itália, entre o século XV e XVI, mas a gente não tem algo que realmente comprove de certa forma, comprove com total certeza, mas é basicamente o que tudo indica é que basicamente veio de lá. E aquela ideia de que o tarô veio do Egito é a maior que eu acho que inventaram na história do tarô, que as pessoas acreditaram por muito tempo. Inclusive tem gente que acredita ainda hoje que o tarô veio do Egito e jogam essa desinformação aí pra todo mundo. E toda vez que alguém espalha essa informação, Ney Naif perde mais um fio de cabelo, porque é ele quem reforça e diz e, enfim, tenta ali pregar na cabeça das pessoas que o tarô não veio do Egito, mas sim da Europa. E falando na Europa, o tarô de Marsella, que é o tarô mais conhecido do mundo, veio de uma cidade chamada Marsella, que é localizada na França. E os primeiros baralhos de tarô, eles foram feitos para a família Visconti Sforza. Então, os baralhos que a gente tem aí hoje do Visconti Sforza, que são clássicos, que inclusive são lindíssimos, eles foram feitos para esta família. E também uma coisa que é importante dizer é que quando esses baralhos foram produzidos originalmente, não existia impressora. Era tudo feito à mão, contratavam-se pintores, então não era qualquer pessoa que tinha acesso. O rolê do tarô basicamente era muito mais para exposição. E até pouquíssimo tempo atrás a gente tinha registro como o baralho mais antigo do mundo, que era de um Visconti, alguma coisa que eu não me lembro a outra nomenclatura, mas recentemente foi descoberto que o tarô mais antigo que se tem registro se chama Tarô de Rothschild. E apesar do tarô de Marsella ser o mais conhecido do mundo, ele não é o mais vendido do mundo, porque o tarô mais vendido do mundo é o de Rider-Waite-Smith. Ilustrado por Pamela Colman Smith, que inclusive foi a primeira vez em que todos os arcanos do tarô ganharam imagens, ganharam cenas, ganharam mais vida nas cartas e não necessariamente nas cartas numeradas sendo representadas só como moedas para ouros, ou espadas para espadas, ou copas para copas e paus para paus, madeiras para paus, enfim. Foi a primeira vez que ela colocou mais cenas ali. E um outro fato curioso em relação ao tarô é que muitas pessoas dizem que a Rainha de Paus, que tem um gato preto ali, é porque a Rainha de Paus é uma bruxona, é misteriosa, é mística, mas há um boato aí que, na verdade, a Rainha de Paus era uma pessoa em que Pamela Smith se relacionava quando estava ilustrando o tarô, e já que Arthur Waite não supervisionou tanto assim os arcanos menores, ela teve uma liberdade criativa maior. E aí, segundo os boatos, basicamente, aquele gato inserido na Rainha de Paus era o gato da parceira romântica que ela tinha naquele tempo. E aí, será que é verdade? Comenta aí o que tu acha. E falando sobre Arthur Waite, ele fez uma inversão em duas cartas nos arcanos maiores, que é Força e Justiça, e nunca explicou direito pra ninguém o porquê que ele fez essa inversão. E aí a gente fica até hoje só aceitando, que a gente não tem uma explicação muito lógica sobre a mudança. E o sucesso que o tarô de Rider-Waite, publicado em 1910, foi tamanha que muitos tarôs modernos, que a gente também conhece como tarôs surrealistas, eles têm a influência do tarô de Rider-Waite. Então muitos baralhos vão colocar a roupagem daquele tema, mas quando você repara, realmente o pano de fundo é um tarô de Rider-Waite, tem uma estética ali muito parecida e assim por diante. O próximo fato é sobre o tarô de Thoth, e Thoth não é o nome do tarólogo, quem desenvolveu o tarô. O nome do tarólogo, escritor, mago, se chama Aleister Crowley. O que ele fez dentro do estudo dele, uma das curiosidades é que ele retirou os reis dentro do tarô e ele colocou os reis com o nome de cavaleiros. Então, basicamente, aconteceu uma mudança ali nas cartas da corte, que é os pajens eles passaram a ser princesas, os cavaleiros passaram a se chamar príncipes, as rainhas, rainhas e os reis, cavaleiros. Então, caso você compre e se interesse pelo estudo ou ainda pegue um livro do Aleister Crowley,
toma um pouco de cuidado para não colocar nenhuma confusão ali sobre o seu estudo. E falando um pouco em confusão, no estudo dos arcanos menores, muitas vezes a gente pega alguns livros de tarô e tem diferença ali nos significados. E essa é uma questão que por muito tempo me confundiu, até eu descobri que a gente tem vertentes diferentes de estudo em questão a escolas. Tivemos várias escolas com o passar do tempo que estudam o tarô, mas temos duas escolas principais que são a escola inglesa e a escola francesa. E o que acontece é que basicamente há uma inversão de valores dentro dos arcanos menores em mais ou menos umas 10 cartas. Então atenção, não é que as escolas inventaram um significado que melhor ali eles achavam que cabiam ou que eles tiraram da cabeça. Não é por aí. A estrutura, ela é a mesma. O que acontece é, digamos que no 2 de espadas, em uma escola seja boa, que na outra escola vai ser ruim. Nessa escola que o 7 de ouros é ruim, na outra escola o 7 de ouros vai ser bom. Então é basicamente uma inversão de significados, o que muitas vezes, se a gente não tá ali muito atento nessa questão, a gente pode ficar um pouco confuso. E o que eu já vi também que muitas vezes acontece é o fato de, eu vi esse significado nesse livro que seguia uma escola e esse significado em outro livro que seguia outra escola, então eu vou pegar os significados que eu gostei mais e vou aplicar. Aí isso talvez não funcione tão legal, porque não vai funcionar como uma totalidade, mas sim uma manipulação ali de resultados, o que pode ser um pouco delicado. E se você quiser utilizar as duas escolas, você pode utilizar duas escolas sem problemas. O fato é que você, quando estiver lendo seguindo a escola francesa, você vai estar lendo seguindo exclusivamente a escola francesa, e quando você estiver lendo seguindo a escola inglesa, exclusivamente seguindo a escola inglesa, nunca em conjunto, ok? E o próximo fato, ele é mais uma fofoca aí do mundo atual, e caso você goste de moda, assim como eu, talvez você goste também, é que a Dior, a Dolce & Gabbana e a Versace recentemente fizeram coleções inspiradas no tarô, o que eu acho isso muito incrível. E eu vou deixar o link de um dos desfiles, que não é bem um desfile, é uma representação artística, aqui na descrição, caso você queira ver. E assim, é divino, muito legal. Então, vai lá ver depois. O próximo fato é sobre uma rede social chamada Instagram. Se você ainda não me segue lá, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue ter um contato muito mais próximo comigo, porque lá eu abro caixas de perguntas. Você pode estar me mandando uma DM, caso você tenha uma vontade de conversar comigo. Você pode também marcar a sua consulta, caso você deseje. Olha como todas essas coisas são muito positivas para você, eu acho. Então, é isso, me segue lá. Obrigado. E ainda voltando um pouco no tempo e falando um pouco mais sobre essa parte histórica do tarô, temos alguns fatos que são mais simples, mas que às vezes a gente ainda encontra por aí, que é as cartas muitas vezes são chamadas de lâminas. Arcano significa algo como um mistério a ser desvendado, então basicamente cada um dos arcanos do tarô traria um mistério revelado, alguma coisa nesse sentido. E antes era muito forte também chamar os arcanos de trunfos, e essas são nomenclaturas que elas foram mudando, estão aí ainda, mas que são apenas reflexos de como as pessoas lidavam com o tarô antes e como que a gente lida hoje, e etc. E falando em baralho, uma curiosidade é que chegam muitos novos baralhos por ano, novos com novas artes, com novas representações, em torno de 100 novos baralhos de tarô nas lojas. Loucura, né? E com esse rolê de ter muitos baralhos por ano que chegam, nem Naif ele separa os baralhos de tarô em 3 grandes grupos. Nós teríamos os clássicos, que envolvem aqueles que seguem principalmente o padrão marselhês, ali na sua representação. Nós temos os transculturais, que são aqueles baralhos que basicamente seguem uma mitologia, seguem algo que já está basicamente imposto, que a gente já tem uma história. Então, quando, por exemplo, a gente conecta a carta da Imperatriz com uma deusa da mitologia grega, quando a gente vê lá no tarô mitológico, por exemplo, a gente está falando sobre um tarô transcultural. E temos também os tarôs surrealistas, que são tarôs que basicamente não seguem nenhuma
ideia já estabelecida, mas é apenas uma representação artística, como que o autor resolveu escolher representar aquela carta, seja por alguma significação que chamou a atenção ou qualquer coisa nesse sentido. Então, às vezes é legal a gente saber bem a diferença ali para que a gente não confunda o nosso estudo. Inclusive, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal para aprender a dar ali uma diferenciada, explicando com mais detalhes isso tudo. Vou deixar o link nos cards na descrição, você consegue ver ele na sequência. O próximo fato é que o tarô ele não é pseudociência, porque todas aquelas práticas que são consideradas pseudociência é quando elas tentam justificar aquilo que está sendo dito por algum viés científico. Então, por exemplo, quando tentam comprovar que a lei da atração existe por causa da física quântica, isso é pseudociência. O que não envolve o tarô, porque o tarô ele não tenta se firmar em nada científico. E o último fato é que não há uma lei que regulamenta a profissão cartomante ou a profissão tarólogo aqui no Brasil. No caso, o que isso quer dizer é que não existe uma formação que te diga que você está apto ou não para ser um tarólogo, mas em contrapartida você pode atuar de forma legal como tarólogo no Brasil, porque é reconhecida a profissão na CBO, que significa Classificação Brasileira para Ocupações. Então o vídeo dessa semana foi esse. Eu quero muito saber de você se essas informações foram novas ou se essas informações já foram batidas. Então comenta aqui embaixo pra mim quais dessas você sabia, que com certeza eu vou estar lendo e a gente pode estar batendo um papo. E no mais, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, assim o YouTube te lembra quando sai vídeo novo. Deixa um like aqui pra mim também, que me ajuda muitíssimo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Olê, olê, olá, o eremita vem aí. Olê, olê, olá. Naoi. Deu?